Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para a nossa prece? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus? Temos a alegria de estarmos em casa, juntos, ouvindo as tuas lições. Nós lhe agradecemos, amor querido, infinitamente, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos a presença dos amigos espirituais, nos conduzindo, nos inspirando, nos alertando para o verdadeiro propósito de uma encarnação. É em teu nome, Senhor. Nós te rogamos a tua misericórdia que envolva todos nós aqui presentes, aos nossos lares. E te rogamos, divino amigo, que nos inspire para a melhor compreensão do texto. Que a tua paz, Senhor, que o amparo da espiritualidade amiga possa envolver a todos nós. E te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Que assim seja. Então, nós estudamos a semana passada Retribuir o Mal com o Bem. Nós pegamos o Evangelho de Mateus, ticamos bastante, e o Evangelho de Lucas. Hoje vai ser o comentário do professor Denizar em torno desse texto. Bora lá? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Porque normalmente quando você odeia alguém, você odeia porque esse alguém não atendeu ao teu capricho, à tua vontade, ao teu desejo. Ou a pessoa fez aquilo que você não gostaria que fizesse, né? Então você acaba. Então, por isso é que ele diz que amar o inimigo, a gente já entendeu o que é amar, né, gente? A palavra amar aqui nos subentende o conceito que temos, mas amar na condição de não fazer o mal, não desejar o mal. E se a pessoa precisar, você ajudar. Isso que é amar, né? Então ele diz que amar os inimigos é a mais sublime aplicação do princípio. Por quê? Porque é uma das maiores vitórias alcançadas contra o nosso egoísmo e contra o nosso orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar. Aí ele vem comentar. Nesta circunstância, Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo, não é verdade? Então, volto aqui àquele tópico que a gente está discutindo. Se eu não desejo mal, se eu não retribuo com o mal, gente, eu já dei um salto na minha evolução.
não retribuir o mal, não desejar o mal para a pessoa, pronto. Esse é o perdão. Agora, se eu fico só aguardando o momento para devolver o mal, aí não houve o perdão. Esse sentimento resulta de uma lei física. Qual é? A da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então, o que está dizendo? Então, quando você está na presença de alguém que você tem plena afinidade, como ele diz aqui, uma expansão de amizade, né? Nossa, a vibração ali é uma. Por isso que ele diz, esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então, você já há uma repulsão. Porque é tão interessante, gente, nós somos seres, nós somos um feixe de energia. Quando nós chegamos, não chega ao corpo apenas, chega a nossa energia. E a nossa energia, ela é resultado da minha vida mental. Então, olha só, esse sentimento resulta de uma lei física, tá falando aí de magnetismo, tá falando aí de energia. Então, se eu quero bem a alguém, a minha energia é nobre e o outro capta isso. Logo, essas duas energias têm afinidade. Mas se eu a odeio e alguém se aproxima, a energia dela já não combina, há uma repulsão. É isso que está querendo dizer. A da assimilação, quando se ama, e da repulsão dos fluidos, quando se odeia. Por isso que quando você chega perto de alguém que você não tem uma empatia, há uma repulsão, né? Há uma repulsão. A vibração do outro não combina com a tua vibração. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. Para quem quer entender bem isso aqui, vai estudar o livro A Gênese, capítulo 14, intitulado Os Fluidos. Jesus falou do pecado por pensamento. Quando nós pensamos, nós manipulamos fluido. E esse fluido, ele fica no ambiente que eu estou. Então, quando os amigos espirituais falam assim, que vir à Terra é muito penoso, porque a vibração da Terra é muito densa. E ela é densa por quê? Por causa dos moradores que aqui estão. Então, todos nós, quando nós pensamos, nós plasmamos isso no ambiente. Fica gravado no ambiente. Vou trazer um exemplo. Vamos supor que você vá visitar uma fazenda antiga, em que nessa fazenda existiram ali escravos, né? Era o período da escravidão. Então, muitos escravos foram torturados. Então, se você tem uma certa sensibilidade, e eu acho essa sensibilidade, muitas vezes, às vezes, não é sensibilidade, muitas vezes a gente se autossugestiona. Mas vamos acreditar que você tem uma sensibilidade. Então, você vai chegar nesse espaço e você poderá até passar mal. É igual você visitar os campos de concentrações na Alemanha. Você pode, inclusive, passar mal. Algumas pessoas olham para esses lugares e veem escravos sendo torturados. E aí a pessoa acha que o escravo ainda está lá sendo torturado. O que acontece muitas vezes? Aquele ambiente ficou gravado as imagens. E quando você vai para um ambiente desse, você acessa aquelas imagens que estão naqueles ambientes. Todos os ambientes, ele tem a sua história naquela psicosfera. Então, quando você vai para o campo de concentrações na Alemanha, ali está gravada na psicosfera da Europa, na psicosfera da Alemanha, na psicosfera dos campos de concentrações, o sofrimento de cada criatura. Então, imagina a densidade de um espaço desse. Então, não é que as vítimas estão lá, é que as imagens estão gravadas lá. Muitas vezes a gente chega para visitar alguém com um sorriso no rosto, mas com fel na alma. E essa pessoa que eu vou visitar, ela sente muito mais o fel da minha alma do que o sorriso no rosto. E a pessoa não se sente bem.
a gente tem que entender da responsabilidade do nosso pensamento. Então, imagina a psicosfera de um país em que todos nós oramos, implorando aos céus misericórdia para com o nosso país. Porque às vezes, meus irmãos, a gente está muito acomodado nas facilidades e da vida que nós temos. E nós esquecemos a miséria que existe no nosso país. Então é a força da oração. Orarmos uns pelos outros. Orar por aquele que te persegue e calunia. Né? Essa vibração que você emana. É isso que o Sr. Kardec vai entrar agora e vai falar. O pensamento malévolo, ele determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa, o pensamento mau. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou a aproximação de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele prescreve se dê o mesmo lugar no coração. Não é isso, gente. Tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer diferenças conforme os casos. Então, vamos usar o bom senso, vamos usar a lógica. E, gente, volto a afirmar, não devolver o mal, isso já é um movimento de muita evolução. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater. Até porque, gente, como nós estamos encarnados, lembra que a gente aciona as emoções. E quando a gente fala de emoções, nós estamos falando de algo fisiológico. É a reação ali do nosso sistema límbico e hipotalâmico. Ele libera. A presença de um inimigo, você vai sentir ali uma raiva. Libera uma emoção. Teu corpo aciona naturalmente. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. Fez o mal, a gente perdoa, esquece, larga de mão. E lembra que o perdão, o maior beneficiado é quem dá, não é quem recebe. Quando eu libero o perdão, eu estou soltando a corrente do meu braço. Mas a mão de quem fez continua acorrentada, com a lei, não é mais comigo. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem e não o mal. Esse não impor nenhum obstáculo à reconciliação, a pessoa vai e lhe procura. Não, posso lhe perdoar. Mas você terá que fazer isso. Aí não é perdão, né? Por isso que ele diz, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem e não o mal. É regozijar-se, em vez de afligir-se, com o bem que lhes advenha, né? Porque às vezes você tá ali, não, eu perdoei e tal, e você vê a pessoa nas redes sociais da vida fazendo uma viagem maravilhosa, você olha assim, você diz, ai, que ódio que essa pessoa tá ali vivendo isso, a pessoa que fez isso, fez aquilo. Você tá, por isso que ele diz aqui, ó, é desejar-lhe o bem e não o mal, é se alegrar em vez de se entristecer com o bem que possa acontecer à pessoa. Então, se acontece o mal, eu me alegro. Se acontece o bem, eu me entristeço. Não. Se acontece o mal, eu me entristeço. Se acontece o bem, eu me alegro.
É estender-lhe a mão que socorre em caso de necessidade e abster-se, quer por palavras, quer por ato, de tudo que os possa prejudicar. Né? Não puxa o tapete, não faz absolutamente nada para prejudicar a pessoa. É, finalmente, restituir-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. É isso, gente. É só isso. Na verdade, a maior luta aí é contra o nosso orgulho e o egoísmo, não é contra o inimigo. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo, que vai me prejudicar, né? Que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se, né? Quero que morra essa pessoa, que é para eu me livrar dela, né? Daí a necessidade de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Esse é o incrédulo. Para o crente, aquele que crê em Deus, na espiritualidade, e sobretudo para o espírita, vai falar com a gente, a maneira de ver é totalmente diferente. Porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos. Que as maldades com que defronta fazem parte das provas que devem suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se julga ofendido pelos insultos daquele a quem considera seu inferior. Dá-se o mesmo com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alviltariam e rebaixariam. Desonrar, né, gente? E rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Esse texto ele é autoexplicativo, né? Kardec, como um excelente pedagogo, vai esmiuçando bem, deixando bem claro que não há outra forma de interpretar. Mas vamos parar e vamos pensar ainda um pouco mais quando ele fala: se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós encontramos pessoas perversas aqui. Agora, o que nós temos que entender é que no processo da reencarnação, às vezes, hoje eu estava até pensando, refletindo um tanto nisso, né? Tem pessoas que acreditam que nasceram para passar por um assassinato, nasceram para passar por uma agressão sexual, nasceram para passar por uma perversidade. Você imagina isso no mundo espiritual, a programação da tua reencarnação? Então, se existe a maldade no planeta, não é por uma programação divina.
é pela perversidade do coração humano. O processo da reencarnação é para nós evoluirmos e não para nós nos destruirmos. Então, quando a gente começa a olhar a vida de outra perspectiva, quando nós começamos a verdadeiramente nos identificar como espíritos, vivendo uma experiência aqui na Terra, muitas vezes dolorosa, mas vivendo uma experiência, e isso vai passar. Tudo passa. Tudo na vida passa. Só Deus nunca passa. Então, a gente deve, acho que depois desse estudo, que a gente ainda vai estudar os inimigos desencarnados, que é o próximo encontro, mas a gente começa, vamos avaliar o nosso coração de tudo que a gente já estudou. Você carrega a mágoa dentro do coração? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu carrego mágoa, eu carrego rancor, eu carrego ódio. É hora da gente começar a trabalhar isso e de quebrarmos essas algemas que estão nos aprisionando. Não vale a pena. Nós não podemos, nós não somos juízes. Nós não temos moral para isso. Então, se carrega a mágoa no coração, o trabalho que devemos realizar é do perdão. Foi bom, gente? Então vamos agradecer a Jesus, vamos fazer nossa prece de gratidão. Então vamos fechar os nossos olhos. Ah, Jesus, quanta saudade. Saudade do teu olhar, do teu abraço, de ouvir a tua voz. E a gente consegue, Senhor, ouvir a tua voz, sentir teu abraço, perceber teu olhar quando estamos fazendo o bem, quando estamos estudando a doutrina espírita, quando estamos orando, e intercedendo por um irmão. Obrigada, amor querido, por mais um encontro, por mais um evangelho. Obrigada pelas bênçãos que envolveu a cada um de nós no estudo. E que tua paz, Senhor, possa envolver a cada um de nós. Obrigada, amor de nossas vidas. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.